Sejam muito bem-vindos ao novo podcast. Hoje estamos com a convidada muito especial para nós e ela vai aqui contar a história para vocês. Agora a gente vai entrar na parte das perguntas, entender melhor para você saber a história da Dona Brandina. Ela aqui gaúcha também e tem uma história incrível para passar para vocês. Então, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio. Hoje nós temos a Dona Brandina, né, irmã Brandina, e ela vai contar um pouco do testemunho dela, que tem muitas experiências, né, para nos passar. E vamos começar então. A senhora fica bem à vontade, tá? A senhora fica bem à vontade para nos contar, a gente vai fazendo as perguntas e a senhora vai respondendo. Verdade. Então, qual é a idade da senhora? 75 anos. 75 anos. 75. E a senhora mora onde? Eu moro para Verama. Fica próximo de Estrela, da cidade de Estrela? Em Teutônia. Ah, perto de Teutônia. Perto Isso. de Teutônia. Então ela mora lá perto da cidade de Estrela e Teutônia, que fica aqui no Rio Grande do Sul, tá? Então a senhora pode contar como é que foi a sua infância, se a senhora tinha bastante irmãos, como é que foi a criação dos pais. Bastante irmão. A senhora tinha pai, tinha mãe, como é que foi? Pode nos contar. Tenho pai, tinha mãe, tinha 10 irmãos. E a vida continua, né? Mas a senhora nasceu ali mesmo nessa cidade? Eu nasci na costa do Uruguai, lá em Frederico Westphalen. Que é longe também. Nasci, me criei lá, daí quando eu casei, eu fui ao mundo, passar trabalho. Coisa séria. Foi depois que a senhora casou que a senhora saiu lá de Frederico? Saí lá de Frederico. E a senhora tinha vontade de sair de lá ou foi assim um esposo? Foi uma aventura, sabe? Uma aventura? Trabalhar de peão, um dia que dava trabalhar, outro dia não dava. E daí já veio os filhos. Quando a senhora saiu de lá, a senhora já tinha algum filho? Não. Daí ganhei primeiro guri, depois menina, depois menina de novo, depois guri de novo. E olha, a vida não é fácil. Meu Deus. Sofri bastante, passei bastante trabalho. Tem lugar que até hoje eu não sei onde é que eu morei. Olha, que era tão rápido porque que a senhora passava. A gente trabalhava só de peão, né? A gente não tinha terra da gente, casa da gente não tinha. E eu morei em barraco, arrodeado de árvore, galho, de vassoura, de capim. E eu botava meus filhos tudo emboladinho ali. Às vezes eu ia fazer comida, virava, meu fogão era uma lata, esmagadinha a lata, sabe? E daí botava os tijolos assim e botava a lata em cima. Muitas vezes eu tive que fazer comida de novo. Sim. Porque aquela virava, ia mexer o tição para acender o fogo, virava com tudo. E eu passei trabalho na minha vida, tá louco. E a senhora teve quantos filhos, então? Eu tenho 5 homens e 4 mulheres. Olha, 5 e 4. 5 e 4. E a senhora teve gêmeos, então? Daí eu tive os gêmeos, né? Com os 2 gêmeos, daí dá mais. Olha aí. E quando que a senhora veio a conhecer Jesus, ou já foi desde que a senhora era menina, que a senhora conhecia? Eu fui conhecer Jesus faz uns 28, 29 anos que eu conheci Jesus. Bastante tempo, né? Que daí eu trabalhava, né, na prefeitura, daí tinha uma mulher, uma amiga minha de serviço que ela sempre me convidava, porque eu trabalhei 6 anos na prefeitura, assim na rua, Carpinto. E ela também, né, nós éramos uma turma de mulher. Daí essa minha amiga sempre me convidava, sempre me convidando. Vamos na igreja, Brandina, vamos na igreja. Se tu não gostar, não vai mais, mas vamos lá fazer uma visita. Ela dizia pra mim, né,
Eu disse, um dia eu vou. Um dia eu vou. Daí, só que ela morava de um lado, ela ia para um lado e eu ia para o outro, né? Mas eu nem sabia onde é que ela morava. Daí, não sei, foi um dia que eu disse para ela, amanhã eu vou ir na igreja contigo. Vou conhecer onde tu mora e vou ir na igreja. Ela disse, e daí ela fez assim, vamos, mas faz isso mesmo, ela disse. Eu disse, mas daí eu vou ter que trazer a minha roupa e tomar banho aqui, e daí daqui eu já contigo. Se eu ir para casa, depois eu não volto. Ela disse, não, mas faz isso. E eu fiz. Meu Deus. Eu nunca sabia, eu tava assim que eu não sabia aonde que eu tava. Porque eu me sentia assim... Em paz? Segura. Eu me senti segura dentro daquela igreja. Se sentiu bem, então? Me senti bem, porque eu fumava, eu ia em baile. Eu era sozinha, né? Eu era viúva. Só fiquei com a minha filharada. E daí, Jesus, é muito bom. E daí o pastor me chamou lá na frente e eu fui me levantar, tava, sem ser o último banco, o outro assim na porta. Quando eu fui me levantar dali, eu não pude mudar meu passo. Fiquei de pé, mas o meu pé ficou calado, cravou no chão, colou no chão e eu não ia para frente e nem para trás. Eu fiquei ali assim. Daí a obreira veio e me pegou na mão e me levou lá na frente. Jesus! Eu enxerguei cobras e lagartos ali, um panelão fervendo, a metade assim água e a outra metade assim só fumaça, sabe? E daí dentro daquela fumaça tinha um pedaço assim de osso, uma costela. Meu Deus. E do outro lado a cabeça, uma caveira. Mas isso dentro da igreja? Lá dentro da igreja, quando a senhora estava indo para frente? Quando a obreira me levou lá na frente, que o pastor orou por mim lá na frente. Eu não sei. E foi ali que a senhora aceitou Jesus? Ali que eu me libertei. Me libertei de cigarro, me libertei de baile, me libertei de bebida. Sabe? Porque eu fiquei sozinha, eu fiquei perdida, sabe? Sim. Eu só trabalhava e cuidava dos meus filhos, mas chegava fim de semana eu ia para os bailes. E dali para cá, foi Jesus que me tirou do... E daquele dia em diante, daí o pastor falou, né, falava lá, né, falando que todos que tivessem um pedido que fizesse. Eu não tinha onde morar. Eu só tinha meus filhos. Vivia no acampamento dos outros, casa dos outros, e assim. E daí eu pedi para Deus que me desse um terreno e uma casa. Que eu sempre trabalhei desde menina, né? O pai ensinou nós a trabalhar desde menina. E eu, para andar daquele jeito, sempre na casa dos outros, sempre em casa dos outros, moradia dos outros. E Deus me segurou lá naquele serviço 6 anos. Aí me botaram para a rua, aqui em Novo Hamburgo. Aqui, em Novo Hamburgo. Dali, eles me largaram, eu tinha 6 anos de serviço. Daí eu fui para Paverama, comprei o terreno, fiz a casa. E tô lá 20 e poucos anos. Deus atendeu. A senhora conseguiu fazer um dinheirinho ali, né? Sim, daí meus direitos, né? E você não tinha tido já um sonho sobre esse lugar? Eu tive. Deus já deu tipo uma visão. Deus já tinha, antes de eu sair da firma, eu já conhecia até o lugar. Olha, confirmando que eu ia comprar. Deus já tinha lhe mostrado. Já. O caminho, o açude, uma toceira de taquara, bem no cantinho do açude, e a estrada passava do lado assim. E eu sonhei com aquela estrada. A senhora teve um sonho então do lugar? Um sonho do lugar. Saí da faixa
E daí entrei e aquela rua longe, 10 quilômetros. E eu caminhei a pé ainda. Diz que eu desembarquei do ônibus ali, na faixa, e da faixa fui a pé, conhecendo a estrada, no meu sonho. Olha só, meu Deus, é de detalhes, né? E daí eu disse, até hoje eu penso assim, tudo é por Deus e tudo é de Deus. Não tem o que a senhora, como é que eu vou dizer, o passo que a senhora der, é Jesus que guia a gente. Não tem. Agora eu tô feliz. Meus filhos daí casaram tudo, são tudo casados. Tenho neto, tenho bisneto. E esse período que ali quando a senhora conheceu Jesus, a senhora estava há quanto tempo viúva já? E eu fazia, eu acho que uns 6 anos. Ah, 6 anos já que a senhora estava viúva. E como é que foi a sua vida quando a senhora era casada, assim? A senhora trabalhava ali nas obras, né? Não, eu nas trabalhava roças. nas roças. Nas roças com o seu esposo, O né? meu esposo. E ia com as crianças também. E as crianças, eu fazia um buraco no chão, botava uns panos lá e botava eles ali dentro do buraco para eles não saírem, né? Ia trabalhar. Ia cortar soja, ia arrancar feijão, ia quebrar milho, ia carpir. E o seu esposo faleceu do quê? Ele faleceu de... Ele tomou uma pechada, e daí da pechada ele ficou sem fala. E Foi um carro que foi passou, um carro que atropelou pegou ele. Ele foi atropelado. Atropelamento. Foi. Nossa, que traumático. E sofri muito. Daí depois arrumei outra pessoa. Aí passei mais um pouco de trabalho. Se a senhora quiser compartilhar com as pessoas que depois vão assistir, quando ver elas vão se identificar com a história da senhora, conta o que a senhora passou no casamento, a dificuldade ali, se a senhora se sentia à vontade para compartilhar a questão dos vícios dele, os problemas que vocês passaram, que tu superou tudo isso. Eu superei mesmo. Ele não gostava de trabalhar, ele não dava Uma valor. violência doméstica se enquadrava. Não dava valor para mim, nem para as crianças. Ele era uma pessoa assim, como é que eu vou dizer? Que não se Não se importava com a importava. É família. uma pessoa deixada, ele só era ele e mais ninguém. Nossa. E ele não gostava de trabalhar. E então. trabalhar, ele não gostava ainda de trabalhar. E a senhora tinha que E eu trabalhar. sempre ia. Nossa. Eu pegava meus filhos, o que caminhava, caminhava, o que não caminhava, eu levava no colo. Eu sofri muito. Eu sou uma pessoa assim que, se eu disser, vocês não vão acreditar. Eu arrumei até uma xícara com veneno para mim tomar e dar para as crianças. E daí, assim, daí passou aquilo, eu peguei eles e fui num rio, um riozão bem grande, até lá no Rio Paraná, lá em Foz do Iguaçu. Nossa. Até lá eu morei. Nossa, gente. A avó, Andou por tudo. ela conhece muito. E daí eu peguei eles e subi numa pedra bem grandona que tinha assim, um pouquinho para dentro da água, né? Subi em cima daquela pedra ali com as crianças, daí eu ia me pinchar dentro da água com as crianças, né? Daí veio uma voz e disse assim: não se apinche, que não é só ele de homem. Um anjo guardando, anjo o próprio Senhor livramento, falando, né? E daí eu peguei as crianças e voltei pro mesmo caminho que eu entrei e saí e fui para casa. Nossa, o Senhor te guardando. Deus né? guardando a senhora. Bem assim, aquela voz disse assim, eu ia para tudo que era lado, não tinha ninguém. Era só água, que passava barco, né? Eles tinham contrabando de cigarro, de coisa arada, tudo vinha, né, no porto com os barcos. E era um rio bem grandão. E dentro de casa ele batia na senhora e nas crianças? E ele batia, ele escondia a boia das crianças, que eu trabalhava, né? Ele escondia a boia das crianças, ele não dava. Eu tenho dois piá. Meus dois mais velhos são bem revoltados. Até hoje nem quero que fale no pai. Imagina, né? A ferida que gerou. E daí o que eu fiz?
tinha que fazer o que eu tinha que fazer, né? Continuar a vida por causa dos filhos, né? Não tinha. Cuidando das crianças. E eu sofri muito, meu Deus. Daí logo depois a senhora conheceu um outro companheiro. Esse viúvo, conheci o viúvo, passei Esse. mais um pouco de trabalho. Esse que não dava, não deixava meus filhos comer. Nossa, dois então. Os dois eram trabalho. Os dois eram ruins. E foi logo depois que a senhora conheceu esse segundo companheiro? Foi logo depois que o seu primeiro esposo partiu? Daí eu peguei esse viúvo, daí criei 3 filhos dele, 2 meninas e um guri. Até moram em Sapiranga, eles moram. Esses tempos atrás, faz 2 meses eu acho, teve os dois, o rapaz e a guria, vieram me ver ali em Paveirão. Fizeram festa comigo. E a senhora tem muitos netos? Eu tenho bastante neto. Que bom. Neto, bisneto. Se a senhora puder compartilhar para nós qual foi o ponto assim que mais sobre Jesus, sobre Deus, que marcou a tua história, Val? A mudança que teve do antes para depois e o que tu sente hoje, se puder compartilhar para nós. Quando eu fui fazer uma visita na igreja Deus é Amor, Era Deus é Amor. que essa minha amiga de serviço me levou, que eu cheguei na frente lá e o pastor orando, e que eu vi aquela panela fervendo ali. Eu não sei que jeito eu tava, né, mas eu vi aquela panela, vi bem certinho uma costela e uma cabeça de uma pessoa, os buracos assim, né, os olhos, buraco, a boca, nariz, tudo, uma coisa assim, um esqueleto dentro daquela panela de água. A água de um lado assim bem limpinha e daí do outro lado assim, aquela fumaça assim, sabe, igual quando a água tá fervendo que fica aquela fumaça, né, e dentro daquela fumaça eu vi Estilo um caldeirão. Esse caldeirão, E daí eu saí dali, daí eu disse pra minha amiga, mas vocês desligaram as luzes? Ela disse, não, ninguém, não pode desligar a luz. Eu disse, mas eu tava no escuro. Eu disse pra ela, né, Tinha uma visão com arrebatamento. Depois de terminar o culto, né, daí eles conversando, né, daí eu disse pra ela. Ela disse, não, eles nem podem desligar a luz. Eu disse, mas eu tava no escuro? Olha. Eu disse pra ela, eu tava no escuro? Ela disse, não, tava todo normal. E foi dali em E diante depois dali em diante, eu deixei de baile, deixei de fumar, deixei de beber. A gente se juntava com as amigas, né? E daí uma cutuca de um lado e outra do outro, né? E daí um dia veio uma tropa de maconheiro atrás de nós. Nós tínhamos se enfiado dentro de uma casa lá, de um portão. A sorte que o portão da casa da mulher estava aberto. Tiveram que fugir. E daí depois daquela vez eu comecei a pensar, né? Antes disso, né? Aí depois que eu fui na igreja, eu disse, perdi as amigas. Eu disse, não vou mais. Festa. Não vou mais em festa e vocês querem beber, vocês querem fumar, vocês querem baile, vocês vão. Eu não vou mais. E daí aquele que eu pedi, né, para Deus que me desse aquela casa para mim, que eu vivia rolando meus filhos. E Deus me deu. Deus atendeu, assim. E tô até hoje, assim, eu sou feliz, tenho meus filhos, tudo eles moram bem, tenho os filhos, tenho neto, coisa mais boa do mundo. E o que a senhora mais sentiu, assim, em todo esse tempo que a senhora passou, que Deus mais trabalhou no seu coração? Quem conhece ela sabe os frutos que a senhora tem, que é paciência, pessoas que muitas vezes te julgavam, te bateram no rosto. Se a senhora quiser compartilhar essas partes onde tu superou a agressão de pessoas e tu teve ali os frutos de Deus, né, do Espírito Santo. Perdoei. Compartilhe, por favor. Eu tenho uma nora que, eu não sei, eu amo ela. Sim. Porque eu amo todos. Tudo pra mim é meu, sabe? Meu coração
E mas só que não tinha nada a ver, né? Sim. A filha dela e o meu sobrinho e a minha sobrinha trabalhavam tudo numa fábrica só. E eles tinham brigado lá na fábrica e daí o contabilista mandou eles todos embora, os 3. E daí, que nós moramos assim, tu sabe lá, né? Quase Sim. parede e meia, essa minha nora. E daí um dia ela disse, ela sempre ia lá em casa. Daí ela disse um dia que ia pegar minha sobrinha, né? Que ia bater nela, porque ia puxar os cabelos, porque não sei o quê. E daí eu disse, daí foi. Eu não sou de falar, sabe? Eu não sou de dizer, a senhora fala uma coisa pra mim, eu já vou, pá, não. Fica em silêncio. Né? Eu fico guardando pra mim, só que uma hora vai indo, e isso é a história. Sim. E aquele dia eu estourei. Eu disse, ó, o nome dela é Cleuci. Cleuci, eu não sei da briga deles lá no serviço, não sei a troco do que tu quer pegar minha sobrinha, só que eu, aqui dentro da minha casa, não. Ela mora ali, que era mesmo só pro lado de cima da estrada, assim. Ela mora ali, ela passa todo dia ali, na estrada. Se tu quer pegar ela, ataca ela ali, pega ela ali, né? Eu disse, dentro da minha casa ninguém vai tirar ninguém daqui. Eu disse, porque dentro da minha casa eu mando. Sim. Tá, passou. Quando foi no outro dia, a minha sobrinha passa na frente da casa dela. E ela gritou com a minha sobrinha. Porque eu vou te pegar, porque eu vou te bater, porque isso e aquilo, porque não sei o quê. Daí a minha sobrinha disse, então vem aqui na estrada. Diz, eu já não fiz isso porque a tua avó não deixou. Eu tinha te tirado ela, te tirado dentro da casa dela aí, pros cabelos. Ah, meu Deus. E a minha sobrinha já xingou ela, né? Mas eu tinha avisado a minha sobrinha. Daí a minha sobrinha disse, ai tia, deixa. Meu Deus. E daí eu, de tardezinho, fui lá pra casa da minha nora, né? Nós estava lá tomando chimarrão, ela chegou. Ela e a outra filha dela, que não é minha neta. Daí chegou lá, a menina, me chamou de tudo que era nome. Nossa. Me chamou até de batuqueira. Nossa, e a senhora tratou ela com educação, né? A senhora só explicou. E eu disse assim, digo, mas o que eu não fiz nada, eu não sei de nada, eu só avisei a minha sobrinha que não viesse mais aqui, porque senão tu ia tirar ela daqui, de dentro de casa, né? Meu Jesus, e aí a filha dela veio, me pegou, me segurou, e ela me deu 2 tapas, menino, na minha cara e me pinchou assim. Eu quase morri, eu fui parar no hospital, meu filho daí me levou para o hospital, eu sofri bastante. E daí depois já faltava pouco para o dia das mães. E daí eu com aquilo assim, sabe, com o meu coração fechado, sabe, uma coisa assim, e do lado da casa eu não podia sair para fora assim, que ela me chamava de tudo que era nome. Nossa. Daí eu disse, o que eu vou fazer, meu Deus? Mas eu pedindo só para Deus me calmar o coração e não deixar eu não sentir raiva dela. Não né? sentir raiva, não guardar Rancor, mágoa dela. Sim. E daí ela queria ir para casa da mãe dela lá em Novo Hamburgo, né? Que ela mora lá, Taveirão. Daí eu via que eu sentia em mim que ela tinha que vir, ela ia falar comigo. Eu sentia, sabe? Só que eu sentia que ela falava, que ela ia falar comigo. Só que eu não queria dar o braço a torcer, sabe? Eu não queria responder ela. Daí foi. Quando ela saía para fora para falar comigo, eu entrava dentro de casa. Ah, olha só. Aham. Daí um dia eu pedi para Deus, o Senhor sabe de todas as coisas. Se é para mim perdoar ela, o Senhor me dá ânimo, me dá coragem para me responder ela.
Daí um dia de manhã ela saiu, veio assim, daí eu saí na porta, né? Daí ela veio da casa dela assim. Daí ela gritou para mim: Ô Brandina, eu queria falar contigo. Eu quero ir lá na mãe. E a mãe disse que não me recebe lá se eu não pedir perdão para ti. Nossa. Que difícil que ficou pra ela, né? Sim. Não, vizinha, por causa que a mãe dela me conhecia lá. Meu filho se juntou com ela já tinha 2 filhos, né? Nós morávamos vizinho lá da mãe dela. E daí a mãe dela me quer muito bem. E daí de certo ela contou, né? Sim. Sei lá, porque eu não falei nada, né? Sim. Mas daí ela disse, me chamou e disse, agora já para outra semana já é dia das mães. E a mãe disse que não é para mim ir lá sem eu pedir perdão para ti. Tu me perdoa? Eu disse, perdoo. Saí do pátio para fora do portão e fui lá no pátio dela. Que beleza. Abracei ela, chorei muito, porque dói, né? Sim, verdade. E daí abracei ela e pedi perdão para ela. Digo, tu tá perdoada, só peça perdão para Deus também. Eu te perdoo, mas peça perdão para Deus também. E abracei ela, chorei bastante e vim para dentro. Mas aí ela foi para lá, a mãe dela. E daí passou, né? Passou. Daí um dia ela... Como é que foi? Daí ela voltou de lá e disse, tu nem sabe, Brandina, que alívio, eu fui tão aliviada assim, porque Deus sabia que a mãe ia me receber. Daí passou, daí um dia, eu sempre via ela em casa, né, e com a mão erguida assim, com a mão erguida, esfregando a mão, sabe, ela ficou acho que uma semana em casa, sem ir trabalhar. Daí ela foi e falou para minha irmã que ela tinha uma dor no braço, que ela não sabia, na mão, que ela não sabia onde ela ia enfiar a mão, que ela não podia dormir mais de noite, fazia uma semana. Já tinha ido fazer aquelas coisas de agulha, disse que não parecia nada. E daí uma noite Deus me tocou no coração, assim, sabe? Eu pensando nela, né, porque é brabo uma pessoa não poder dormir. E daí eu me lembrando assim, eu disse, mas eu não sei, foi Jesus que mandou, né? Veio assim no meu coração, vai lá, não fala nada, só vai lá e pede a mão dela, pega na mão dela, pede a mão dela e ora. E afomenta, bem afomentada a mão dela, ora, entrega para Deus. Tirar a dor do braço dela. E foi o braço que ela tinha te batido, Sim, né? a mão direita que ela tinha me dado tapa na Deus cara. tocou nela ainda E pra daí, servir. e daí ela nem sabia. Daí eu peguei e saí, daí veio aquilo assim, né? Como é que eu vou dizer? Eu pedi para Deus que eu pudesse fazer, né? E daí veio aquela voz Fazer assim. a tua parte. Veio aquela voz assim, vai lá, não fala nada, vai lá e pega a mão dela, pede a mão dela e a fomenta. E eu fui, de manhã cedo, saí porta fora e fui lá. Digo, Cleusa, tu me orou da mão? Daí ela disse, ainda não. Eu disse, tu me dá tua mão aqui. Peguei a mão dela assim, ela ficou me olhando assim, sabe? E eu fomentei com a minha mente lá em Jesus. Que Jesus curasse ela, que tirasse aquela dor do braço dela, que ela precisava trabalhar, que Deus perdoasse ela e tirasse aquela dor do braço dela. Que ato de misericórdia. Porque ela precisava trabalhar. E não falei mais nada. Virei as costas e vim para casa. Eu sabia que eu tinha ido lá pedir para Deus que curasse a mão dela. Mas não sei se ela se lembrava, né? Daí um dia eu disse para ela, Cleusa, me orou da mão? Ela fez assim. Eu nem me lembro quando é que parou de me doer.
Deus Aham. curou, né? Deus curou. E eu nem me lembro quando parou de me doer. Eu disse, ó, aquele lá em cima, ó, Jesus. Ela não é muito crente, né? Mas Jesus sabe todas Mas as a coisas. tua atitude foi como fosse, é o testemunho maior, né? E a senhora Perdão sabe e amor. que eu até hoje, eu não assim, pra mim ela nunca fez nada. É Deus que faz, né? Isso com a gente, Perdoou. né? Ela nunca, Perdoar. parece que pra mim ela nunca fez nada. Mas olha, eu Nossa. sofri muito com a minha nora ali, meu Jesus. Eu não podia sair pra fora. Ela me chamava de velha coroca. Era uma batuqueira, perseguição Uma mesmo. perseguição. O que tu tá fazendo aí na cerca, errado da cerca? Ela dizia assim pra mim. Nossa, a senhora não se sentia nem à vontade na própria casa. Não, eu me sentia mal. Depois daquilo ali. E a avó sempre ajudou, né? Nas condições que a senhora tinha ali, sempre ajudou financeiramente também. Oi, suei. E assim que a senhora perdoou ela ali, que houve o perdão, a senhora provavelmente sentiu um alívio. Mas né? eu me senti um alívio, eu nem me lembro que ela. Sabe que às Que ela vezes. fez algo. Às vezes, né, a gente tá por lá assim, distraída, né? Vem tudo que é coisa. Não. Pra mim ela não me fez nada. Uau. Realmente é um ato assim que quando a gente tem que pedir o perdão, a gente realmente fica constrangida. Sim. A gente se constrange de pedir o perdão. Mas quando ela falou aquilo ali pra mim, que ela não podia ir na casa da mãe dela, senão a mãe dela não ia receber ela, que ela tinha que pedir perdão pra mim. Aí aquilo ali foi assim, parece como é que eu vou dizer? Um alívio. Me aliviou assim, sabe? Eu disse, ela que fez, né? Eu não tinha nada a ver. A sua parte de liberar o perdão a senhora fez A e minha ainda parte. cuidou, né? Ainda. E hoje estamos bem, só que ela não vai na minha casa, né? Não, mas conversemos, ela do lado de lá, eu do lado de cá. Passou, né? Se conversemos e às vezes eu vou lá um pouquinho, tomo uma cuia de chimarrão, mas não me sinto assim, como é que eu vou dizer, à vontade, igual na casa dos outros, sabe? Só que não me passa nada de mal, assim, nada de ruim pela cabeça. Ah, que bem. Mas Que é só Deus mesmo que pode fazer a gente ter esses sentimentos. não, né? é só Deus. Perdoar, ter um Verdade. coração Ter um amoroso. amor que nem o Espírito Santo lhe usou Aham. para orar pela É. doença dela, pela enfermidade, né? E a senhora fez num ato de amor. Sim, é o que eu ia mesmo. Eu não sei, eu sou uma pessoa assim que pode assim fazer coisas, me xingar, me falar, porque tem gente, né, que Sim. eu só digo, ó Deus, o Senhor sabe todas as coisas. Eu sei que eu não devo. Isso é o maior exemplo de frutos. O né? Senhor é que Do sabe Espírito Santo. todas as coisas. É. O Senhor sabe que eu não devo, o Senhor sabe que eu ando assim, sabe? A senhora Realmente ela convertida. sabe o que ela é em Deus. É. Isso é saber a sua identidade. E Os daí... frutos, né? Exatamente. Verdade. É incrível. Mas a sementinha vai sendo plantada, né? É. Na hora certa Deus vai agir. Né? Mas a senhora sabe que essa semente que eu tenho veio da minha avó. É? A minha avó era crente. A minha avó morreu com 115 anos. Não. Nossa! A minha avó morreu assim, quietinha na cama. Só que ela disse, ó, um lado já foi. Chame os filhos, que moravam no Hamburgo, outros tudo longe, né? Crente, já sabia até a hora. Diz, chame meus filhos, porque sente, né? um lado já foi. E o outro lado tá para ir também. E os filhos chegaram, mãe, a senhora tá bem? O que é isso? A senhora tá falando bobagem? Não, meus filhos, eu não tô falando bobagem. Deus deve ter avisado ela Ah, pra de recolher já. Meu Deus, ela tinha um cabelão aqui assim. Ah, é mulher de oração. Queria ter conhecido. Que pena que não foi no meu tempo. Olha só que bênção.